do professor Euclides, professora Joana. Teríamos muito mais perguntas, mas imagino também que da nossa plateia, infelizmente, não temos tempo de discutir tudo. Espero, então, que vocês possam par- encontrar os nossos palestrantes durante os intervalos para conversar um pouco mais com eles e falar sobre tudo isto. Então, agora nós teremos o painel Políticas e Requisitos de Mercado para um sistema confiável de energia e baixo carbono. Nós teremos o professor Carlos Eduardo Pellegrino Serri, um dos membros da nossa comunidade científica, e o professor Serri, ele é professor da Exalc, da Universidade de São Paulo, em Piracicaba. Ele é consultor a diversas organizações nacionais e internacionais e governos nacionais também, e um dos 5 brasileiros que aparece como cientista mais influente em termos de clima. Estamos muito felizes de tê-lo no nosso comitê e cada panelista terá 15 minutos para a sua apresentação. E depois o nosso presidente irá moderar as perguntas entre os palestrantes e a nossa plateia. Professor Carlos, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos, é ótimo encontrá-los aqui. Obrigado por retornarem ao nosso segundo dia a esse evento brilhante. É uma honra ser parte dessas atividades aqui com alguns colegas com os quais eu estou aprendendo bastante. Aprendi muito ontem e tenho certeza que isso se repetirá hoje. Já começamos com essa excelente apresentação da professora Joana e agora nós temos, que nem Daniela falou gentilmente, uma sessão sobre políticas e requisitos de mercados para um sistema de energia de baixo carbono confiável e resiliente. Eu gostaria de convidar todos os nossos 3 palestrantes para estar aqui, para eu não ficar sozinho. Eu gostaria que vocês viessem para cá ao nosso painel. Então, eu dou as boas-vindas ao professor Miguel Buxteeg, por favor, e também o professor Ricardo Rutte, por favor, venha ao nosso painel. E o nosso colega Caio Klassen Pandolfi, por favor. Então, agora não estou mais sozinho, tenho meus amigos aqui junto comigo. Muito obrigado pela presença. E eu preparei um resumo rápido das suas carreiras e eu gostaria de rapidamente, foi difícil fazer um resumo de todas essas atividades, mas nós podemos começar, se começar com o senhor professor Buxteeg, pelos seus 15 minutos, e professor Buxteeg é um professor de sistemas em gestão de economia e sistemas na Universidade de Hagen, e ele é pesquisador com foco na modelagem de mercado e análise de instrumentos de políticas e suas interações com relações sustentáveis de mercado. Então, eu não vejo ninguém com um background tão bom para essa sessão, comparando todos os 3 aqui, para nos fazer essa apresentação. Então, por favor, a palavra é sua, o senhor tem 15 minutos. Eu não estou encontrando a minha apresentação.
Está aí. Eu sugeriria, a gente pode mudar a ordem, estava lá, talvez a gente tenha que transferir aqui, tudo certo com você? Então não precisamos mudar a ordem, não? Vamos verificar se está tudo em ordem. E o senhor já nos mandou alguns dias, né? Foi bem. Então, vocês também conseguem enxergar os slides, nessa tela? Como é que eu faço? Eu vou começar. Para não perdermos mais tempo, muito obrigado pela sua apresentação tão gentil e obrigado também pela apresentação anterior. Eu acho que eu também vou tocar em alguns pontos que você já mencionou, mas também vou tocar no mercado de energia e as opções de que nós temos, principalmente no contexto europeu. Bem, eu posso ver os slides agora também, então muito bem. Talvez, rapidamente, para lhes dar uma visão geral do mercado de energia na Europa, focando no de eletricidade, lá nós temos uma sequência de mercados desregulamentados, começando com mercados de spot, e mercados em tempo real, e mercados que estão harmonizados baseado numa abordagem em zonas, né, e gradualmente integrados nas últimas décadas. Os outros aspectos do mercado de eletricidade estão, como nós vimos, ligados ao setor de potência com as estratégias de emissões que sempre são complementadas pelos mecanismos dos renováveis, para dar uma visão geral. E agora, para motivar a minha palestra, nós já falamos sobre acelerar a expansão dos renováveis e estamos vendo aquela questão dos objetivos que se mudam. Nós temos um cenário do sistema matriz da alemão que é renovado a cada 2 anos e nós temos que publicar um plano de desenvolvimento e se a gente examinar o plano anterior até o ano de 2021, nesse plano esperava-se um aumento da capacidade de renováveis em vento fotovoltaico e a eólico até 90% até 2035. Agora, nesse plano mais recente de desenvolvimento, nós vimos um cenário onde, mantendo 1,5 ponto de elevação, nós temos ver que temos que aumentar em mais de 500% essa capacidade para conseguir atingir o nosso objetivo. E esse efeito colateral com esses alvos é que nós precisamos de aumentar a expansão, considerando a infraestrutura. E vendo aqui do lado direito, nesse gráfico, nós vemos as barras cinzas e cinzas escuras, que é a expansão necessária e o reforço na Alemanha da nossa matriz, considerando o plano de 2021. Agora, isso aqui foi atualizado com novos alvos e vamos ter que aumentar, então, a expansão com um reforço em mais 900 quilômetros de linhas de transmissão por ano. Examinando as barras azuis desse gráfico, aí nós vemos a expansão do passado, que o sistema de transmissão na Alemanha foi feito pelos operadores, chegando a 200 quilômetros por ano em média. Isso é só para mostrar o grande desafio que temos pela frente, é bastante ambicioso, e uma das principais perguntas que eu sempre me faço
quando eu vejo esses números, é como é que o projeto de mercado pode apoiar isso com relação a esse crescimento. Então, em termos de motivação, eu gostaria de mencionar 3 aspectos: incentivos locais, coordenação e participação, principalmente dos consumidores. Em no contexto de incentivos locais, quando a gente pensa nos, renováveis, e a principal são em termos da produção, então o quilowatt a hora é recompensado, e isso motiva os investidores a maximizar a produção de energia, mas não minimizar o sistema. No passado, nós vimos que, por exemplo, que as turbinas eólicas eram alocadas na periferia dos continentes europeus, aqui do lado esquerdo, nós vemos, em vermelho as áreas com uma grande produção de vento, e onde as turbinas eólicas foram mais alocadas. Isso aumenta, então, a necessidade da expansão das linhas de transmissão, para dessa maneira reduzir e, com isso, nós temos que mudar também a alocação das turbinas. Nesse aspecto, há alguns anos, com o foco da adequação da geração, nos mostrou diversas vantagens que vieram com a diversificação das turbinas eólicas, onde nós podemos revisar a capacidade e também podemos reduzir as necessidades de expansão que foi analisada por colegas em 2017. Se analisarmos, então, algumas opções, de projetos de mercados para o contexto europeu, a nível europeu existem diversos instrumentos, um deles é os contratos por diferença, que vai suportar a expansão dos renováveis no futuro, e tem um debate também sobre desenvolver mais esses instrumentos, chamados, os contratos de diferença por yardstick ou financeiro, e isso é para separar o suporte das energias renováveis da sua produção direcional. E sem entrar em muitos detalhes, a principal questão fica por conta, dos centros, o seu distanciamento, e baseado nisso aqui nós ficaríamos, ou manteríamos eles localizados em áreas com alta produção, eólica. Existe um grande debate aqui também sobre uma localização mais granular, então nós poderíamos passar para preços nodais, e que então nos levariam a uma melhor localização dos centros, incentivar a diversificação, com diferentes tarifas, localizações e criando pequenas zonas de mercado no contexto europeu. O principal ponto aqui é que quando pensamos em novos instrumentos para dar apoio aos renováveis ou outras tecnologias, não podemos esquecer as localizações e os centros de consumo, porque quando criamos as localizações consistentes e seus centros de consumos, podemos reduzir a necessidade de expansão e contribuir aos objetivos levantados, como vimos no início. Isso aqui também se aplica à expansão das flexibilidades necessárias para desenvolver novas fontes de renováveis. Eletrolisadores, temos como exemplo aqui, são alvos bastante ambiciosos para expandir a sua capacidade, e novamente nós temos grandes zonas e mercados de eletricidades também para alocação dessas opções. E num trabalho recente, nós vimos como a divisão do mercado em 2 zonas iria impactar na localização da capacidade dos eletrolisadores, e uma das descobertas é, ao mudar as delimitações de zona do mercado de eletricidade europeu, nós podemos diversificar as necessidades e de expansão. Novamente, nesse conceito, existem instrumentos que são discutidos para apoiar essa diferença, como tecnologia de baixo carbono, com contratos de carbono por diferença, que são instrumentos semelhantes aos contratos discutidos anteriormente, onde o preço do CO2 subjacente ainda nos deixaria o problema
que nós não temos nenhum incentivo de localização para a localização da capacidade de eletrolisadores. Isso porque o custo da eletricidade e o preço do transporte, porque os eletrolisadores também consomem, eletricidade e produzem hidrogênio. E esses mercados podem, então, fornecer incentivos de localização. Tem outras opções, como custos de rede e pequenas zonas de utilização, que nós vimos anteriormente. E, novamente, diferentes opções focando nos incentivos de localização, que podem ser colocados em contextos com novos instrumentos que são discutidos, para o suporte de novas energias e também tecnologias que usam baixo carbono. Quando nós chegamos no aspecto de coordenação, aqui eu gostaria de focar nos instrumentos e mecanismos de capacidade, porque na Europa isso nos fornece um panorama bem heterogêneo. A manutenção, e a geração de suprimentos de segurança também ganham importância nos últimos anos, durante a crise energética, e quando a gente examina os mecanismos de capacidade e o seu status quo, tem alguns, países, com capacidade, outros com reservas, estratégicas, e outros mercados sem capacidade total, mostrado, em violeta no mapa à esquerda. Há alguns anos examinamos o impacto dessa implantação assimétrica de mecanismos de capacidade na Europa, considerando a adequação da geração e, no longo prazo, a falta de incentivos de investimento eficiente em mercados spot, com problemas, foi discutida, com diversas opções, de projetos. Uma delas, seria um mecanismo amplo europeu, um pouco mais difícil de colocar, e a segunda melhor opção seria o mecanismo de capacidade coordenada com, as requisitos comuns de capacidade baseada no nível de adequação comum, e o resultado do pacote, de clima, e foi a primeira etapa nessa direção, então, com uma avaliação da adequação dos sistemas de transmissão na Europa, que acontece a cada 2 anos. Então, chegando ao terceiro ponto antes da minha conclusão, quando nós, pensamos a respeito do papel do consumidor final e também, quando nós temos o uso da energia solar e eletricidade nos lares, nós podemos pensar na sua participação no mercado de eletricidade, que pode trazer um impacto na redução das emissões do CO2 e fornecendo uma flexibilidade no final também, na redução, da necessidade de expansão da transmissão. Isso aqui está discutido num contexto europeu, tentando criar uma rede local de consumidores e produtores, trocando energia e eletricidade a nível local. E aqui esse conceito está bastante no início. O projeto dos produtos e das tarifas é algo que está à nossa frente, com uma revisão, de trabalhos científicos, e mostram os desempenhos e os aspectos e também o papel das preferências dos usuários no contexto da imobilidade das tarifas. Descobriu-se que nos estudos publicados, onde examinamos mais de 600 estudos, que um projeto de tarifa sem a consideração das preferências do usuário causa um baixo impacto. Nós vimos a apresentação, eu não lembro do nome do colega, da Bosch, que também mencionou o conceito, hã, da matriz, e quando nós pensamos em grandes participações da imobilidade, nós vemos que isso é uma ameaça ao sistema quando todas as pessoas carregam e coletam ao mesmo tempo.
Então, para a carga dos veículos elétricos, por exemplo, nós precisamos de um projeto de produtos inteligentes, tarifas inteligentes, incentivando a carga inteligente, para esses produtos. E no contexto de opções e projetos, não é uma opção, na verdade, mas um aspecto que é relevante para a pesquisa adicional. Nós precisamos entender o valor da flexibilidade, da perspectiva dos usuários e também da perspectiva dos operadores, para criar uma provisão eficiente de operadores, comunidades e energia, produzindo as necessidades, para expansão e aumentando a utilização e a flexibilidade da infraestrutura. O valor da flexibilidade aqui nos dá um significado maior do contexto, principalmente quando pensamos no usuário final, que estão consumindo eletricidade ou tem a oportunidade de mudar esse consumo associado a outros fatores, como conveniência, conforto, capacidade de uso e esses capazes que afetam o valor da flexibilidade e que é necessário para projetar tarifas e produtos adequados para incentivar um comportamento amigável dos consumidores. Eu concluo então. Nesse contexto de incentivos locais, eu acho que nós podemos concluir, ou eu diria até, que ao implantar novos instrumentos, sempre temos que ter em mente, a localização, os incentivos associados com novos instrumentos e no contexto de coordenação, nós temos que ver os mecanismos de capacitação que podem ser traduzidos em outros instrumentos e deveríamos evitar ações unilaterais. Então, ao implantar novas opções, novos mercados, novos instrumentos, não é, nós temos que examinar o mercado e ver a sua integração e alinhamento com todas as opções. E no contexto de participação, a principal conclusão é que nós precisamos um projeto de produtos voltados ao consumidor, junto com tarifas que garantam uma integração eficiente aos consumidores, tanto para os mercados locais e de eletricidade. Muito obrigado pela sua atenção e vamos para as discussões. Muito obrigada, professor Buxted. Foi bastante clara a sua palestra e também se atentou muito ao tempo. Parabéns. E nós vamos deixar as perguntas, para o fim de todas as apresentações, mas foi uma apresentação excelente. Muito obrigada. E agora eu gostaria de pedir o professor doutor Ricardo Rütter. Seu currículo é muito longo também, com muitos eventos. O professor doutor Ricardo Ruta é professor da UFSC, do Laboratório de Fotovoltaica, aqui no Brasil. Ele é do Departamento de Engenharia elétrica, fez PhD na Austrália e entre a grande lista do seu currículo, ele foi pesquisador no Instituto Fraunhofer, em Freiburg, na Alemanha. Então, você já tem uma boa cooperação com a Alemanha, certo? Estamos muito felizes em tê-lo aqui e estamos, ansiosos para ouvir os seus 15 minutos. Muito obrigada, professor Carlos Serri, pelo convite, pela introdução. Muito obrigada, professor, Markovits, também. Eu gostaria de reunir um contexto aqui, porque essa sessão sobre políticas e exigências de mercado, ontem eu ouvi tanto sobre novas tecnologias que, estão com problemas em se estabelecer no mercado. Ouvimos da Volkswagen que os veículos
elétricos podem talvez não ser tão bons para o mercado brasileiro. Eu não concordo com isso, nós podemos ver muitas coisas aqui, hã, eu já tinha ouvido essa história antes, esse é o principal ponto. Então, armazenamento eletroquímico, mobilidade elétrica, carros elétricos e hidrogênio verde, tudo isso, está baseado na energia fotovoltaica, e esse é o ponto que eu gostaria de explicar para vocês nos próximos 15 minutos. Espero que eu consiga fazer isso em 15 minutos. Fotovoltaica não é uma nova tecnologia, 10 anos mais velha que eu, pessoalmente, e quando a tecnologia chegou, ó, foi quando a corrida no espaço, começou. Então, 4 anos depois de introduzir a primeira célula fotovoltaica, o a a humanidade foi para o espaço, os satélites operavam somente 6 semanas, porque aí acabava a bateria, e aí os satélites só desligavam, continuavam, em órbita. Com a energia fotovoltaica, tudo isso mudou, especialmente porque também tem que ser muito confiável. Esse é um satélite moderno, aqui hoje nós podemos, hã olhar mesmo que nós não estamos aqui, somente por causa de células solares, e outras coisas mais. Mas comparando a energia fotovoltaica com outras tecnologias para gerar energia, e isso pode possivelmente ser uma informação nova, ó, nós podemos ver um potencial enorme. O potencial era pequeno, cresceu muito e está sendo cada vez mais dominante. Eu gostaria de fazer uma comparação com Itaipu, que gera 15% de toda a energia utilizada no Brasil. A área, hã, inundada é 2 vezes maior que Florianópolis, da onde eu venho, e se nós fôssemos, cobrir todo o lago do Itaipu com energia, fotovoltaica, nós poderíamos gerar 70% do consumo elétrico. Eu não vou sugerir isso, mas eu só gostaria de colocar isso em perspectiva e mostrar alguns números sobre o potencial. E existem algumas pessoas que são muito sérias, então, células fotovoltaicas flutuantes é uma tendência crescente, mas o principal motivo para isso é basicamente esse número aqui embaixo. O mundo em 70 anos, depois da primeira célula solar, tem 1,3 terawatts de fotovoltaica instalada. Se nós cobrirmos todas as áreas, de hidroelétricas no Brasil, seria possível instalar 8 terawatts. É só para dar uma perspectiva, por isso a energia fotovoltaica se encontra em todos os lugares, está barata, mas hoje ninguém pensa em otimizar as áreas para receber fotovoltaicos. Olha aqui, tem, ah, células fotovoltaicas em todas as direções, porque elas são muito baratas. Temos também a energia fotovoltaica em, ah, áreas, de agriculturas, então aqui as células, solares, são colocadas para cima, para otimizar também a área, especialmente para as culturas que não precisam de sol direto. Então aqui isso podem ser novas informações também. Se nós olharmos nessas 7 barras, aqui o desenvolvimento ano a ano, a instalação de fotovoltaica em grandes áreas, grandes usinas, está crescendo rapidamente. Se nós comparamos isso à eólica, se nós compararmos a todas as outras energias, então 7 anos há 7 anos, a energia fotovoltaica é o segmento que mais cresce, mais rapidamente
de todo o mercado energético. Isso pode ser uma informação nova. O que acabou de acontecer, o que vai acontecer? Em 2017, a capacidade instalada de fotovoltaica alcançou da energia nuclear. Agora, nós estamos alcançando hidro e daqui a pouco estaremos alcançando gás, carvão e em 2031 nós vamos ter uma capacidade instalada maior do que todas as outras energias combinadas. Quando eu comecei a trabalhar em energia fotovoltaica há 30 anos atrás, as pessoas gozavam de mim, ninguém acreditava, nem mesmo as empresas de consultoria conseguiram prever esse desenvolvimento. Isso possivelmente vai acontecer também com o armazenamento eletroquímico de veículos elétricos e hidrogênio verde. Tudo isso precisa de novas energias e as novas energias verdes virão da fotovoltaica. E o principal motivo para isso serão os custos. Não é porque é bonitinho, é porque é bom para o meio ambiente, são os custos mesmo. E aqui nós podemos ver os custos decrescentes, o que aconteceu. E aqui eu gostaria de mostrar o que o governo alemão fez no começo dos anos 90, foi quando eu trabalhei no Instituto Fraunhofer em Freiburg, mais de um ano. Isso que estava acontecendo, um programa para 1.000 telhados. Isso foi em 1993, 1999, eles fizeram o programa de 100.000 telhados. O Brasil demorou muito tempo para acordar com essa tecnologia. O que nós ouvimos aqui ontem sobre os veículos elétricos, nós ouvimos 15 anos atrás do nosso Ministério de Minas e Energias, e eles falaram que é muito caro, que a tecnologia não funciona, e nós agora estamos ouvindo a mesma história para os carros elétricos. Então, o volume vai trazer uma redução de preço. E o governo alemão introduziu a redução de custos e o volume com todos esses programas. Depois teve a lei das energias renováveis, que acabou com os incentivos para o capital, mas acabou incentivando a produção energética. Com isso, a produção aumentou e temos também a globalização. Todos olharam, olha, vamos mudar tudo para a China, tudo vai ficar mais barato. Agora nós estamos sofrendo com as consequências e as pessoas estão tentando voltar para o que era anteriormente, estão querendo trazer as suas indústrias de volta para os seus países. A redução de custos realmente é o principal motor para tudo isso. A situação fotovoltaica no Brasil. Há um ano atrás, as fotovo energia fotovoltaica estava em quinto lugar, depois de eólica, gás natural, biomassa, biogás. Isso aqui é a bagaça de cana-de-açúcar, basicamente. No fim, passou para terceiro lugar e começando esse ano já passou energia eólica. Tenho que ser muito honesto, isso aqui é a capacidade instalada, não é a produção anual. Como todos sabem, nós temos dias nublados e à noite também não tem sol, o fator é 25%. Então, esses 13% que estão aqui de capacidade instalada são mais ou menos 3 a 4% da produção de energia, crescente o tempo todo. Esse gráfico aqui mostra a larga escala, 8,5, e aqui é em telhado, que são 70%. 70% de toda a energia solar instalada no Brasil está geração distribuída, descentralizada em telhados. Então, isso aqui são 2 vezes Itaipu. E o Brasil começou com isso só há 10 anos atrás. E Itaipu demorou 20 anos para poder produzir em toda a sua capacidade. Quando eu cresci, o Itaipu era parte da dívida externa do Brasil e
foi uma instalação de 50 anos, que foi concluída algumas semanas atrás. E agora nós temos a fotovoltaica com 2 vezes a capacidade instalada, sem financiamento do governo, somente com incentivos. As pessoas estão instalando isso nos seus telhados. Esse ano o Brasil está em 8º lugar, possivelmente até o fim do ano podemos ultrapassar a Austrália e Itália e ficar em 6º lugar. A instalação, esse aqui é a instalação do nosso laboratório, fez 25 anos. Assim, vocês podem ver como a tecnologia é bastante robusta. Foi uma doação da Fundação Humboldt, que foi o meu financiador na Alemanha, funciona até hoje. Esse aqui é o nosso novo laboratório, com muito apoio do governo alemão para um novo laboratório de hidrogênio. Todas essas esses laboratórios foram financiados com dinheiros públicos brasileiros, da ANEEL, especialmente, da Agência Nacional de Eletricidade, e esse novo prédio que vai ser concluído em agosto, terá fotovoltaica nas fachadas e no telhado. Então, mesmo as superfícies que não estão no sol direto, estão cobertas com células fotovoltaicas. Isso está sendo financiado pelo governo alemão. Então, no final desse ano, tudo vai operar produzindo hidrogênio verde a partir de energia solar. Agora eu vou passar para a mobilidade elétrica e eu gostaria de mostrar aqui para vocês que, deixa eu passar para cá, que os pequenos veículos, a pegada é suficiente, hã, e as pessoas, um produto adicional é a sombra, porque as pessoas querem parar o carro sempre na sombra. Então, aqui nós temos alguns números bastante surpreendentes. Se eu produzo etanol da primeira geração a partir de cana-de-açúcar, 1 hectare de cana-de-açúcar pode produzir durante 1 ano etanol suficiente para um carro Flexur poder passar 1 vez e meio pelo mundo. Agora, se eu uso esse mesmo hectare com células fotovoltaicas, o mesmo carro que será elétrico, ele vai dirigir por mais tempo, mas não é só um pouco mais tempo, é muito mais, são muito mais quilômetros. Então, essa aqui é a física, e para isso existem muitos motivos. A fotovoltaica é 100 vezes mais eficiente do que a fotossíntese, em tamanho. E motores elétricos são muito mais 3 a 4 vezes mais eficientes do que motores de combustão. Então, com 1 hectare de energia fotovoltaica, nós possamos passar o mundo, dar uma volta ao mundo 466 vezes. Esse aqui eu tenho um breve vídeo, eu vou ultrapassar meu tempo. O nosso ônibus elétrico, que tirou muitos carros da cidade de Florianópolis, que faz o trajeto para o campus da universidade.
É, nós sinto muito que nós não temos a legenda em inglês aqui nesse vídeo. Como vocês perceberam, eu gosto de passar pelo mundo. Esse ônibus já fez a volta ao mundo 3 vezes somente com energia solar. Qual é o problema? Por que que nós temos somente um desses ônibus? Porque ele é 3 vezes mais caro do que o ônibus a diesel. E as políticas que estabelecem os volumes, hã, nós precisamos de políticas para ter os volumes para tornar isso mais barato. A questão do carregamento rápido foi discutido ontem. Carregamento rápido, hã, exige uma infraestrutura, mas não somente o carregador rápido, a as baterias de segunda vida são utilizados nesse projeto para, hã, o carregador rápido. Então não há necessidade de melhorar a infraestrutura, é só instalar células fotovoltaicas aqui, e aqui, tem ah, armazenamento de baterias de carros, na segunda vida, e aqui nós temos todos os carregadores. Nós fizemos isso no nosso laboratório em vários projetos, e um dos mais interessantes é esse. Aqui nós temos uma geladeira para as vacinas, de Covid no Amazonas. Nós temos, hã, uma das isso está funcionando há mais de 1 ano sem qualquer problema. E no fim, eu gostaria de mencionar o hidrogênio verde. Para que o hidrogênio seja verde, precisa ser produzido usando energia hidroelétrica, solar ou eólica. Só assim ele vai ser verde. E o principal, vetor é a energia, água e energia. Hidrogênio verde é muito mais caro do que o hidrogênio cinza ou qualquer outra cor que vocês gostariam que fosse. Então, o que que nós temos que fazer aqui? Aqui nós temos a Bloomberg, que faz a previsão dos fotovoltaicos, que diz que em 2050, o Brasil vai produzir o hidrogênio verde mais barato para exportação. E isso é basicamente porque o Brasil tem um mercado de energia bem estabelecido. Se nós Vocês podem ir para o Atacama, para a África, que tem um enorme potencial solar, mas o mercado de energia não está tão estabelecido como no Brasil. E o Brasil também é um mercado de exportação para a Europa, para a Alemanha, por exemplo. Por isso ficou claro que até 2050 o hidrogênio verde de energia solar e eólica vai vir do Brasil. Eu agradeço a sua atenção. Obrigado, professor Ricardo. Temos certeza que teremos boas discussões logo após da última palestra. Foi muito interessante porque eu vi muita informação nova, obrigado. E por último, então, mas tão importante, como no apresentador, nós temos Caio Persin-Randolph, ele da Siemens Energia do Brasil, inovação corporativa. Caio, você também tem um currículo longo que começou na Universidade de São Paulo em mecatrônica e com um curso de graduação, e hoje está lá na energia da Siemens, com inovação corporativa na gerência de estratégia, qualidade e desenvolvimento de negócio e também gerente de inovação corporativa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor tem a palavra. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui.
Um agradecimento especial para a DWIH e a FAPESP por organizar esse evento e escolher o tópico de transição de energia sustentável, que na verdade é um dos pontos de pressão que nos defrontamos hoje. E também por combinar o público, a produção e a academia, para termos essa discussão. E também entre fronteiras, Brasil e Alemanha, uma maneira correta de discutir esse ponto. Muito obrigado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a ação da Siemens Energy e como é que está relacionada à transição energética. Nós somos uma empresa que foi formada de uma antiga divisão da Siemens chamada Gás e Energia. Foi um spin-off em 2020, agora uma empresa independente e detém 90% das ações da Siemens Gamesa, que é uma energia eólica. Então, nós focamos nessa transição, que é muito bom, porque nós temos uma ampla atuação, nós éramos uma grande empresa com muitos mercados, mas agora nós estamos focando na energia, que ajuda muito. Então, a finalidade da empresa é energizar a sociedade, se tornando a empresa de tecnologia mais valiosa no mundo, apoiando os clientes para uma transição a um mundo mais sustentável, baseado nas nossas tecnologias e capacitação de tornar isso em realidade. Então, é o que estamos discutindo aqui hoje. Então, como conhecimento geral, nós temos 92.000 funcionários em todo o mundo, estamos presentes em mais de 90 países, com um faturamento de mais de 1 bilhão de euros por ano. E aqui no Brasil, nós temos uma pegada bastante forte, mais ou menos 3.000 funcionários, plantas para matriz de transmissão, turbinas a vapor, todas no estado de São Paulo. Então, é um negócio bastante relevante aqui também no Brasil. Com relação ao negócio, podemos explicá-lo em 3 grandes grupos. O primeiro, de cima, é geração de energia de emissão zero ou baixa. Aqui nós temos principalmente as turbinas a vapor e a gás para energia eólica, mas se pensarmos na eletricidade gerada pelas turbinas, tudo seria queimado com combustíveis renováveis, então metade da emissão dessa turbina seriam reduzidas em um ano. Eu estou falando sobre 4 gigatons de CO2, é bastante grande. Então nós temos as turbinas, estamos trabalhando em obter mais eficiência dessas turbinas, compensando com as flutuações dos renováveis e também na queima de combustível renovável nessas turbinas. Esse é o desafio e no lado da camisa, eh, o fornecedor dessa tecnologia onshore e offshore com uma pegada de 127 gigabytes de turbinas com 350 milhões de emissões de carbono sendo queimada se comparada com combustível fóssil. O segundo grupo tem a ver com transporte e armazenamento de energia. E nós temos aqui um negócio chamado matriz de transmissão. É uma participação de renováveis, demanda de proenergéticos que tornam essa matriz mais complexa. E aqui nós temos a solução como linhas de transmissão de alta tensão, armazenamento, transformadores e todas as soluções de comutação necessária. Embaixo aqui, o terceiro grande grupo da nossa empresa, na verdade, tem a ver com a redução de emissões de gás de efeito estufa para processos industriais. Então, aqui nós temos uma transformação da indústria. Então, desde que a indústria seja responsável por 30% das emissões globais, isso aqui é bastante importante. E a nossa oferta aqui vai direcionada para o aumento da eficiência na eletrificação dessas indústrias e também termos campos verdes para esse processo industrial. Por exemplo, aqui nós temos nessa área
os nossos eletrolisadores para produzir hidrogênio verde e toda a energia para soluções de eletrificação, automatização, digitalização e também com compressores e turbinas a vapor. Só para eles mostrar um pouco, não sei se vocês estão cientes sobre o que fizemos com energia depois que houve a separação da Siemens, mas antes de passar para frente, eu queria falar um pouquinho mais sobre inovação. Além das melhorias contínuas que esses negócios estão fazendo nos seus portfólios, nós sabemos que precisamos alocar esforços especiais para desenvolver novas tecnologias disruptivas, porque sabemos que aquilo que nós temos atualmente não é o suficiente e novas tecnologias são necessárias. Nós vemos também que se a gente não colocar um foco especial além dos mandatos das próprias unidades de negócio hoje, não alcançaremos o objetivo. Para isso, definimos 5 campos de ação, que são campos onde nós queremos desenvolver tecnologias inovadoras, onde já estamos também desenvolvendo essas tecnologias disruptivas. O primeiro aqui nós podemos ver os 5 campos de ação. O primeiro está ligado à área de processos industriais e calor descarbonizado. Aqui nós fazemos a eletrificação do calor utilizando bombas de calor, turbo carregadores, armazenamento e também a recuperação de processos desenvolvendo células de combustível e também células de combustíveis óxidos e também outras substituições de processos industriais atuais com novas tecnologias ou tecnologias mais verdes, como captura de carbono, craqueadores rotativos e boosters da indústria. O segundo, falando sobre armazenamento de energia, nós temos uma solução que se espalha de quilowatts para gigawatts num tempo de descarga que vai de milissegundos até semanas. E como nós temos essa ampla gama de armazenamento, nós temos necessidade de diferentes técnicas, né? Baterias, armazenamento em termos de hidrogênio, produtos químicos, etc. Quando nós passamos aqui para o tipo de ação de energia para o X, nesse caso, as inovações estão relacionadas ao etileno e à eletrólise do ar direto e a captura de carbono, tecnologia X, craqueamento de amônia e a certificação da energia verde, que também é importante. Então, nós podemos ter as políticas para certificar essas energias. Indo para o quarto campo de ação, tem a ver com as matrizes e o que nós estamos vendo aqui é a gestão de dados e a troca de informações entre níveis de tensão baixo, médio e alto e também sistemas alternativos de energia para conectar os renováveis à matriz e o acoplamento de setores, também as subestações, supercondutores e novos materiais que são mais verdes para produzir então energia. E por último aqui, nós desculpe por falar sobre muita tecnologia, só para vocês terem uma rápida visão sobre o nosso foco no desenvolvimento de tecnologia agora. E o último seria intervenções e serviços baseadas em condições, o que tem a ver, então, com o espaço no desenvolvimento da parte digital, porque os gêmeos digitais vão nos ajudar a gerenciar e otimizar as matrizes, minimizar consumo de energia e emissões para produzir unidades para diferentes indústrias, aumentar os ativos em a sua confiabilidade, disponibilidade e tempo de uso. Tudo ao redor disso é importante para a transição de energia. E ainda falando sobre inovação, o que nós também entendemos na empresa é que
Nós precisamos de abordagens diferentes, tecnologias diferentes de acordo com cada região. Por isso que descentralizamos a nossa estratégia de inovação, não fica apenas ligada à matriz. Nós desenvolvemos, então, os 4 centros de inovação em diferentes regiões que são responsáveis, pela execução da nossa estratégia de inovação. Não temos uma específica no Brasil, mas nós temos uma em Orlando, que serve à América a norte, sul e central. E a minha tarefa é desenvolver essas inovações na América Latina com foco especial no Brasil. Então, tendo, feito todo esse preâmbulo aqui, o que nós fazemos e como posicionamos a nossa inovação, eu gostaria de falar sobre o meu desafio pessoal na Siemens Energy, e eu acho que de alguma maneira é semelhante aos desafios de menos muitos de nós aqui. Então, o que eu preciso descobrir no momento quais são esses campos de ação que atualmente nós temos e que deveríamos e poderíamos desenvolver aqui no Brasil, porque o Brasil seria o local adequado para fazer isso. E no outro lado, o que eu também preciso descobrir é quais são as capacitações atuais obtidas ou que existem aqui no Brasil e que isso poderiam ser utilizados nas nossas inovações, mas que estão fora do nosso radar. Então, é uma tarefa um pouco difícil, porque existem muitos tópicos, mas nós não temos uma visão muito clara sobre aonde e os pontos bons, para a inovação podem ser, colocados em conjunto. Esse é desafio de muitas pessoas aqui, eu acho que então toda a discussão fica ao redor de muito bem qual é o que que o Brasil e a Alemanha podem fazer juntos? Quais são os pontos quentes, onde podemos colaborar para acelerar ou não acelerar, mas aumentar o impacto da transição energética? Então, mais ou menos é a mesma coisa que nós temos que fazer aqui. Então eu acredito que nós já vimos pontos muito interessantes mencionados aqui nesse 1 dia e meio de evento, só para lembrar alguns deles, eu vi a Verônica nos mostrando claramente como que a Alemanha está focando na criação de uma economia verde baseada no hidrogênio e que eles precisam importar, então, os, hã, os objetivos, os vetores energéticos suficientes para isso. E um dos pontos, em termos de fontes econômicas e financeiras para a energia, como, por exemplo, no Brasil, nós temos grande disponibilidade de recursos primários, então tem que ter um ponto entre esses 2 de equilíbrio. Eu não pude calcular quanto é o nosso potencial, para a energia renovável verde, mas com certeza é muito maior daquilo que nós necessitamos apenas para descarbonizar o nosso próprio setor energético aqui no Brasil. Então, diferentes áreas irão contribuir. Então, não vou nem mencionar o solar, que o Ricardo mencionou, apenas utilizar as áreas de flutuação. Quanto poderíamos alcançar com isso? A eólica também nos dá o potencial de produzir energia que dobra aquilo que nós consumimos hoje em dia. A biomassa também poderia ter uma boa contribuição. A hidroelétrica já sabemos que é responsável por uma grande parte da nossa matriz energética verde. Então, é um bom ativo que nós temos que podemos contribuir mundialmente, não apenas aqui no Brasil. E outras informações importantes aqui, mencionadas pelo Roberto ontem muito bem, é que nós temos que analisar os objetivos de descarbonização de uma maneira simultânea com os diferentes setores e as localizações, porque as soluções necessárias serão diferentes. Então eu acho que isso foi bastante importante. Nós mencionamos a biomassa tantas vezes aqui, muito bem, existem alguns conflitos, alguns problemas, mas nós deveríamos nos aprofundar isso, não? Poderia trazer algumas soluções, mesmo para produzir emissões negativas, que iriam apoiar os setores e como diminuir e chegar a um net zero. Então existem discussões muito ricas
para concluir, a minha opinião é que a principal discussão nesse diálogo deveria ser termos uma visão muito clara sobre quais são os tópicos de transição de energia relevantes que alavancam os pontos fortes dos 2 países, Brasil e Alemanha. Eu estou tentando analisar o que vem no Brasil que poderia alavancar a estratégia global para Siemens, a energia e o que nós temos na Alemanha que poderia ser alavancado aqui, e isso tem que ser feito para os 2 países, uma vez que a gente entenda claramente quais são esses pontos e onde poderíamos, então, colaborar bilateralmente. Aí deveríamos sentar e desenvolver os programas para incentivar esses tópicos, torná-los em realidade. Do ponto de vista do setor produtivo, qual seria o papel da Siemens Energy, é claro, para contribuir em todo esse diálogo, ser parte da discussão, dar apoio no desenvolvimento de tecnologias e, é claro, usando essas tecnologias, passando-as para o mercado para poder realizar esse potencial. É isso aí, eu não sei quanto tempo eu usei, mas muito obrigado pelo seu tempo e espero, com muita ansiedade as nossas discussões. Muito obrigado. Muito obrigado. Caio? Caros colegas, eu acho que agora nós podemos começar com o nosso debate, e assim como nós já fizemos, nos debates anteriores, quem tiver uma pergunta, isso vale também para vocês todos aqui, os nossos participantes, quem gostaria de fazer uma pergunta, por favor, levantem a sua mão, aí nós vamos passar com os microfones e, por favor, se apresente rapidamente. Eu sou Christian August, do Instituto Econômico Alemão. Eu tenho uma pergunta sobre a cooperação de energia que o Michel falou. O que nós fizemos uns anos atrás foi, uma cooperação e um dos grandes problemas foi a confiança. Nós precisamos os 2 de vários setores para fazer isso. Teve, um grande problema, porque as empresas tinham, medo, receio. Então, qual é o papel para estabelecer isso? Porque nas, pesquisas alemãs, nós vemos que não tem confiança nas empresas de energia, mas no governo para a distribuição. O que seria uma solução para isso? Obrigada pela sua pergunta. Eu conheço essa questão, como eu já falei, nós temos que, entender o valor, das perspectivas dos consumidores, mas temos que ver também que existem barreiras para essas comunidades energéticas. Nesse momento, as barreiras são legais e, no momento que a gente resolver essas, nós vamos ter a questão também da confiança, mas, na discussão, nesse momento, o problema está sendo criar uma alavancagem para implementar as comunidades, de eletricidade. Eu acho que dessa forma as empresas concessionárias ofereceriam, serviços, mas as comunidades elétricas seriam autônomas e operariam autonomamente, então as concessionárias não seriam nem necessárias nesse, contexto. O principal aspecto seria a comunidade energética, no momento que tiver um excedente de energia, poderia alimentar as empresas concessionárias de energia. Muito obrigada, professora Joana. Obrigado aos 3, pelas apresentações. Eu tenho uma pergunta para o professor Ricardo. Eu achei muito simpática a a questão das fotovoltaicas. Eu tenho uma pergunta só para esclarecer, para a comparação do veículo flex com o veículo elétrico, com a questão da fotossíntese, a fermentação de
do produto termodinâmicas, tem algumas limitações, hã, dos equivalentes de, combustíveis fósseis. Eu sei de fato que os veículos elétricos são mais, eficientes, hã, mas eu gostaria de confirmar, você considerou também todo o material, a mineração, tudo isso, fez uma avaliação? Porque eu acho que é necessário fazer realmente uma avaliação de todo o ciclo de vida do produto. Sim, vamos escrever um documento juntos sobre isso, porque, hã, esse comparativo foi somente, energia, foi somente, o resultado de etanol e, fotovoltaica por hectare, o consumo de energia por milha, para cada fonte de energia. Não, nós não consideramos, outras questões, do ciclo de vida, mas possivelmente a condição ideal seria combinar isso, como você já falou, vamos ter um fotovoltaico, nós teríamos as energias dos painéis solares e embaixo nós teríamos a produção de cana-de-açúcar. O professor Júlio Meneghini está aqui, diretor do Centro, de Pesquisa de Gás de Efeito Estufa. Ontem nós, assinamos um projeto de pesquisa com uma grande empresa, sobre essas cooperações e os projetos agrofotovoltaicos, nós não vamos começar com cana-de-açúcar, mas fazer o cultivo da área e colocar os painéis solares por cima. Podemos talvez combinar isso um pouquinho mais. Sim, a gente vai melhorando e melhorando o tempo todo. Sim, mas não sou eu que vou falar aqui hoje, são aqui os nossos convidados que vão responder as perguntas. Temos mais alguma pergunta? Temos algum comentário? Márcio, gostaria de dar os parabéns às apresentações, especialmente Ricardo Rutta, achei, impressionante a sua apresentação. A minha pergunta vai para o Caio. Como nós falamos, hã, antes do diálogo, você falou sobre muitas iniciativas da Siemens Energy no Brasil nessa direção de energia de baixo carbono, hidrogênio verde, mas você também falou sobre outras. Fala um pouquinho mais, dá uns exemplos de projetos que vocês têm no Brasil nessa área. Nós, estamos, olhando para vários aspectos, mas um exemplo concreto seria nós temos um, local de energia na fábrica de Brusque, onde nós utilizamos o processo de vapor e ao vapor de processo e o gás de processo, perdão, e mais de 70% de hidrogênio para, queimar nas nossas turbinas. As turbinas que, utilizavam hidrogênio estão utilizando hidrogênio. É um exemplo que nós estamos trabalhando também um projeto piloto, onde nós estamos fazendo armazenamento térmico. Nós temos um aquecedor elétrico para armazenar a energia, por quê? Porque eles têm, geração de energia solar, têm o excesso de energia que eles gostariam de armazenar para utilizar em momentos onde não tem. Esse tipo de armazenamento seria um bom exemplo, para o uso. Um terceiro exemplo não está no Brasil, mas nós em Chile nós desenvolvemos um uma usina de hidrogênio, é um caso muito interessante, onde nós produzimos hidrogênio verde, utilizando, energia eólica. Essa energia é convertida em amônia, exportada e pode ser utilizada na Europa
para ser, utilizados nos veículos como, combustível verde. Na verdade, é um projeto piloto, na operação de plantas de hidrogênio com os nossos eletrolisadores. E nós também fazemos a captura do carbono. Hã, então nós precisamos de energia verde, água e CO2, e o CO2, nós, sequestramos a atmosfera. Então é um caso muito bom, nós procuramos mais casos. Todo mundo está falando sobre hidrogênio, todo mundo está fazendo os cálculos para ver se as primeiras usinas podem ser construídas, usinas na escala industrial. Algumas já estão sendo desenvolvidas nesse momento e, como o Ricardo falou, o sucesso do hidrogênio também depende da escala. Nós estamos apostando mesmo no desenvolvimento da de escalonar as nossas tecnologias. Nós queremos estamos buscando grandes projetos. Esses são alguns exemplos das coisas que nós estamos fazendo, mas tem muito mais a vir. Muito obrigado, Caio. Professor Jacques Markovitch. Professor, antes de fazer a sua pergunta, Caio, você falou do seu trabalho na área de inovação e no início da sua apresentação você falou sobre, a adição de colocar, inovação nesse a inovação que nós fizemos nesse diálogo de não conversar somente na academia, mas de buscar também as empresas, adicionar as empresas no nosso diálogo. Isso foi uma ideia do professor Jacques Mankovich, então ele foi responsável por essa inovação de incluirmos a indústria. Então, ele estava querendo acomodar tudo, porque a inovação sempre precisa ser discutida e adaptada. Deixa eu só comentar isso é muito importante, porque se nós não fazermos isso juntos, se a academia, governo e indústria não trabalhar junto, como é que vai acontecer? Eu realmente quero fazer inovação em centros de pesquisa, nós não temos, sozinhos nós não somos especialistas nisso. Nós precisamos de incentivos, para, fazer a capacitação. Então, são projetos, de alto risco. E não podemos fazer isso separadamente, nós temos que estar juntos. Isso foi uma coisa que eu aprendi nos últimos 10 anos. Professor Jacques, a minha pergunta tem exatamente a ver com isso. Primeiramente, a pergunta para o professor Ricardo Ruta. Ah, você nos mostrou um exemplo muito concreto de cooperação internacional entre Brasil e Alemanha, que são fatores de sucesso que você acredita serem muito importantes para conseguir alcançar esses resultados, porque não é muito fácil. Eu vejo como uma segunda, dimensão era Marco Polo, porque você tem também a relação entre universidade e indústria. Você pode compartilhar conosco os motores, os fatores de sucesso, os obstáculos? O que você aprendeu nesse período de implementação desse projeto inovativo? Primeiramente com a Alemanha e com a indústria. E a minha pergunta para Caio é semelhante. Você está motivado em aumentar a academia, centros de pesquisa, universidades, hã, quais são os obstáculos, quais são os motores e como é que nós podemos acelerar, como é que nós podemos melhorar? Você, hã, vem da universidade, o Hã, ex-diretor da Escola Politécnica também está aqui. Então, o que falta aqui no Brasil? Qual seria a sua mensagem para as faculdades de engenharia no Brasil? Muito obrigada. Bom,
Tem muitas questões, quando nós fazemos cooperações internacionais. No meu caso, tudo começou com a a bolsa que eu recebi da Fundação Humboldt e eu tenho uma longa, uma relação, mais 3.000 pessoas trabalhando nesse instituto de energia fotovoltaica. Depois, dessa bolsa, eu comecei a enviar meus, estudantes para os programas sanduíche e eles apoiam muito o intercâmbio acadêmico, isso é muito importante. Então é importante ter a rede de pessoas cooperando. A Fundação von Humboldt, está interessada na operação dessa rede, é algo para sempre. Eh, a gente recebe apoio, as pessoas vêm da Alemanha para o Brasil, nós vamos para a Alemanha, com o DAAD é a mesma coisa, é no nível acadêmico, e Humboldt é para pós-doc, e aí a indústria também começa a se interessar. E assim, no final, nós a indústria brasileira mostra como nós temos o apoio do governo alemão e das empresas alemãs, eles veem: "Oh, talvez seja uma boa ideia, colocar o dinheiro aí na mão deles, porque eles fazem as coisas acontecerem", e aí tudo acaba se encaixando. Mas basicamente o intercâmbio foi o que iniciou esse processo. Sobre a sua pergunta da relação entre empresas e universidade, eu acho que o principal ponto está melhorando, mas ainda está difícil para os ambos lados, porque os interesses às vezes são diferentes, isso é necessário, isso é normal, mas ainda é difícil sentar na mesa e definir um conceito comum sobre projetos de pesquisa valiosos para ambos lados. Aqui é necessário investir muito tempo. Por exemplo, nós começamos, um centro de pesquisa para a inteligência artificial também no IPT, e nós vemos que as prioridades, a forma como os pesquisadores, esperam do projeto e o que as empresas esperam do projeto, aqui a gente precisa de muito tempo para chegar num denominador comum aqui. Eu acho que essa é a principal dificuldade. Os outros são, fáceis de resolver se a gente resolve esse ponto primeiro. Eu vi uma pergunta aqui, por favor. Meu nome é Antônio Lambertini. Eu gostaria de comentar a apresentação do professor Ricardo Hutter, da Universidade Federal de Santa Catarina, e para quem eu tenho grande admiração e respeito, também pela universidade. Eu iniciei como engenheiro em projetos, ligados à empresa hidrelétrica de Itaipu, e tenho uma grande admiração por essa usina hidrelétrica de Itaipu, porque é um exemplo mundial de geração de eletricidade a zero carbono. Nenhuma outra usina hidrelétrica pode produzir mais energia do que Itaipu, mesmo nas China, onde que eles têm a capacidade instalada
que é o dobro da de Itaipu. Mesmo na China, as 3 gorges não, produz mais, energia que a usina de Itaipu, mesmo com metade da capacidade instalada que é da China. No Brasil, quando nós começamos no final, do século XX, nós não tínhamos nenhum outro tipos de energia, mas tínhamos muita água, e embora não tivéssemos altura e desde o início do século XX, nós utilizamos energia hidrelétrica produzida em usinas, hidrelétricas, embora nós, tenhamos grandes reservatórios. E com todo respeito, eu gostaria de destacar minha consideração a respeito entre o relacionamento de energia fotovoltaica, sua produção e a produção da energia hidrelétrica por Itaipu. Por me desculpe, professor, eu tenho uma grande admiração por Itaipu e pela usina, e eu gostaria de desculpe-me, pela objetividade das minhas palavras, mas com todo o respeito que eu tenho aos senhores professores da sua universidade, eu gostaria de mencionar, não é um protesto, mas essa maneira de comparar, não é, não é uma boa palavra. Entendemos o seu comentário. É um comentário, e eu peço desculpas se eu não fui muito, bom nas minhas palavras. Eu peço desculpas do meu lado, eu não quis ofender ninguém com essa comparação, é apenas uma questão de comparação de potencial e todos, é claro, têm um ponto de vista. Itaipu já tem 50 anos, ainda está em operação e é uma nossa bateria grande que temos, é só por causa de Itaipu e usinas como essa que os fotovoltaicos, puderam atingir capacidade plena. Então, todas as fontes de energia têm que trabalhar em conjunto. Como eu mencionei ao mostrar meus slides, longe de sugerir qualquer coisa dessa maneira, porque a fotovoltaica é melhor quando é incorporada no telhado das casas ou no local onde você vai se divertir, onde vai comprar os seus produtos alimentícios, hospitais aqui, do que cobrir qualquer reservatório com painéis fotovoltaicos. Então, a usina de Itaipu é muito importante para o Brasil e vai continuar por muitos anos ainda. Me desculpe, eu tenho uma admiração muito grande pela usina de Itaipu, por isso é que eu fiz essa afirmação. Você não está sozinho aí, todos são favoráveis a Itaipu, só que não daria para construir uma nova Itaipu de acordo com as circunstâncias ambientais atuais. Há 50 anos fez uma diferença para o Brasil e é claro, uma dívida muito grande foi assumida. Isso foi possível apenas devido às circunstâncias, extremamente especiais, da época. Acabamos de pagar a última parcela, mas isso nos dá
muito orgulho. Mais um comentário meu, se me permitirem. Nós precisamos do relacionamento entre a fotovoltaica, a energia fotovoltaica e, a usina hidrelétrica de Santo Antônio. Aí sim nós temos uma boa comparação. Muito obrigado. Eu acho que o professor Jacques já fez um comentário sobre isso, e daí teremos a pergunta do Márcio e da Daniela, certo? Não, você não? Ok, do Márcio. Então, professor Jacques, um comentário sobre Itaipu e depois com relação às fotovoltaicas sobre o lago. A Itaipu teve um objetivo estratégico que era conectar o Brasil ao Paraguai. Não existe nenhum outro modelo de analisarmos a origem de Itaipu, senão de acordo com esse viés, porque foi aí que o projeto foi concebido pelo ministro de Relações Exteriores para ter certeza que o Paraguai e o Brasil teriam um relacionamento melhor. E isso foi uma maneira de criarmos uma renda para o Paraguai. E é por isso que a questão de preço está agora sendo trazida à mesa. E eu só gostaria de acrescentar isso como uma das maneiras de analisarmos. Mas com relação ao professor Ricardo, e ele não soube a resposta. É por isso que eu estou perguntando. Quando a gente cobre o lago com fotovoltaico, estudamos o impacto da flora e da fauna que estavam por debaixo dela, porque existem casos onde a energia é importante, mas a gente desconsidera o impacto na flora e na fauna. Temos um estudo sobre isso. Se a gente cobrisse todo o lago com fotovoltaica, a maior parte dos projetos de fotovoltaicos flutuantes cobrem apenas pequena fração da área. Isso aqui foi só para mostrar um potencial, longe de sugerir qualquer coisa semelhante a isso, porque nós temos muita eutrofização se fizermos isso, e tem sido usado cada vez mais em fazendas onde eles têm lagos artificiais, onde eles usam muita ou perdem muita água por evaporação, aí eles cobrem uma boa parte do lago com a fotovoltaica para não utilizar a terra arável para a fotovoltaica, e reduzem a evaporação e conseguem um pouquinho de desempenho melhor, porque os módulos ficam mais frios e o desempenho é melhor. Obrigado, Márcio, por favor. Obrigado. Então, antes de eu fazer a minha pergunta, eu gostaria de comentar que, como o Antônio falou, eu acho que ele iria convidá-lo, para um evento que ele está organizando, com relação à energia e a vantagem econômica no Instituto de Engenharia de São Paulo, no dia 25, na semana que vem. Eu acho que seria um bom evento também para as pessoas que então minha pergunta vai para o Ricardo Hutter, talvez seja uma pergunta tola, mas eu acho, pensando, eu ouvi essa questão das placas fotovoltaicas sobre a água, e como nós tínhamos aqui em São Paulo a crise hídrica, e aí nós não podíamos ver, os nossos reservatórios vazios. Você não tem medo que essas fotos voltaicas, de repente, fiquem na lama e com a chuva elas não possam subir e isso fiquem submersas? Sim, tem muitas, questões com relação a isso que são preocupantes. E uma das principais questões é que no Brasil você não precisa disso. As áreas aonde as usinas de larga escala estão sendo implantadas aqui no Brasil, tem apenas areia, é deserto, basicamente. E o metro quadrado do flutuador, para suportar um painel de fotovoltaica é muito mais caro que o metro quadrado da terra onde você pode instalar isso no Nordeste.
Então, a fotovoltaica flutuante não faz senso para o Brasil, a não ser em algumas questões em fazendas em pequena escala. Então, uma fotovoltaica flutuante em larga escala no Brasil não é algo a ser proposto, porque nunca terá um bom custo-benefício e numa questão mencionada fica ainda pior, mas as pessoas que estão fazendo, utilizando essa tecnologia, têm que detalhar bastante ao respeito do impacto ambiental e tem que fazer um ANBIMA para isso. Basicamente, existem poucos estudos para podermos ter uma fotovoltaica flutuante em larga escala sobre água, assim, em qualquer outro lugar. Professor Mosley, o senhor gostaria de fazer uma pergunta? E como o senhor tem a palavra, eu tenho uma pergunta para o senhor. O senhor apresentou três pilares, eu anotei aqui: criar incentivos locais, coordenação, participação, e eu entendi que todos são muito importantes, é claro, mas na sua opinião, qual é o mais desafiador? Aí depois o senhor pode fazer a sua pergunta também. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu diria que o primeiro pilar que eu foquei, os incentivos locais, são as principais questões, porque teríamos que alavancar a expansão de novas energias renováveis, o que trariam diversas questões quando nós não temos os incentivos adequados. Então, eu acho que isso é o principal aspecto, mas isso é focado no mercado de eletricidade. Então, a discussão voltou aos requisitos de mercado, então nós falamos muito sobre opções e tecnologias e a alavancagem da fotovoltaica. Eu estava pensando em termos de mobilidade, expansão dos renováveis, com o foco na fotovoltaica e na eólica, com todo o potencial que nós temos. Então, então, existe um debate sobre as necessidades de infraestrutura no Brasil e também que projeto de mercado pode suportar esses desafios. A pergunta é para os colegas brasileiros, não sei se vocês podem responder ou alguém da plateia. Eu posso tentar mostrar um pouco da situação no Brasil, diferente da Europa e da Alemanha. Nós não temos uma tarifa assim, nós temos um equilíbrio, um sistema de equilíbrio líquido, e aqui nós estamos num ponto aonde nós temos apenas 2% das residências com placas, 80.000 consumidores e 85.000.000, e temos 1,8 milhões com placa fotovoltaicas nos seus telhados, né? Temos muito ainda a caminhar. Pensando na Austrália, que é semelhante ao Brasil em muitos aspectos, a penetração lá é 35%. A cada 3 residências, uma tem, ou mais de uma tem a placa fotovoltaica. E chegará a um ponto onde eles estão precisando de pequenos armazenamentos locais. No momento, nós temos Itaipu e outras, que é a nossa grande bateria que salva o show aqui, mas no futuro teremos problemas e teremos restrição com linhas de transmissão. Por isso que o hidrogênio verde também examina a dedicação de grandes parques eólicos que vão produzir hidrogênio no local, fazendo o seu transporte, que é mais eficiente que o transporte da eletricidade. Então, isso também já está na nossa linha de produtos, mas ainda teremos um bom caminho à frente, até teremos problema com a penetração de fotovoltaica e eólica no Brasil. Caio, você gostaria de comentar alguma coisa? Não? Então, nós estamos chegando ao final da nossa sessão, mas nós temos uma última pergunta do nosso professor Horta, por favor. Obrigado. Talvez poderíamos deixar para a tarde, mas é muito interessante observar que
A gente não mencionou o lado humano de tudo isso, porque a energia não é um objetivo por si só, faz parte de um grupo de temas e aspectos sociais a serem discutidos, e a poder e a capacidade ou a energia, a necessidade, não é apenas o que temos que discutir. Algum apresentou a informação, de herói e retorno de energia ao investimento. Quanto eu posso conseguir de cada, quantidade de energia alocada? Nesse caso, hidroelétrica é de longe a maneira mais eficiente de uso de energia para produzir energia. E a quantidade de empregos gerados, a quantidade de renda deveria ser considerado também, nessas diversas, conjuntos de possibilidades. Eu gostaria só de mencionar esse aspecto na questão de requisitos de mercado e políticas. Nós precisamos preparar as pessoas para fazer isso. Deveríamos ter pessoas aqui considerando as nossas limitações e o ponto, por exemplo, em Itajubá, nós estamos utilizando, com o apoio essencial e crucial da Alemanha, um sistema para produzir e aprender a como utilizar isso. E um dos aspectos da academia é a pesquisa, mas também a preparação das pessoas para o trabalho. E eu gostaria de enfatizar esse aspecto que parece muito importante como um país como o nosso, que precisa desenvolver, abrir oportunidades de emprego e utilizar a nossa energia racionalmente. Talvez o hidrogênio seja uma oportunidade muito interessante, mas não a mesma oportunidade de outros países. Nós temos talvez boas oportunidades aqui para descarbonizar sem passar nessas vias. Então, esse é um aspecto interessante que o professor Markovitch levantou, como harmonizar na cooperação as diferentes perspectivas, necessidades e potenciais que nós temos. Eu estou aprendendo muito nesse evento. Muito obrigado aos palestrantes por essas provocações, desta maneira. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Horta. Algum outro comentário dos senhores? Não? Não, você está totalmente certo. Então, mais uma vez, nós, já ultrapassamos o nosso tempo em 5 minutos, e eu gostaria de agradecer muito os nossos, 3 palestrantes, pelas suas apresentações, e também os participantes, pelas ótimas perguntas. E agora vamos encerrar, o período da manhã. Eu não sei, Daniela, se você quiser fazer algum comentário, mas depois disso vamos para o almoço, não é? Por favor, Daniela, e muito obrigado a todos. Muito obrigado aos palestrantes e à nossa plateia. Eu só gostaria de resumir o que fizemos até agora e o que nós teremos na parte da tarde. Então, ontem nós tivemos a sessão falando a respeito dos desafios e oportunidades, depois uma sessão sobre como nós podemos acelerar essa mudança, que tipos de tecnologias podem ser utilizadas, aspectos a serem considerados. Hoje, a professora Joana nos falou o que precisamos fazer e por quê, um aspecto bastante importante. E agora falamos sobre políticas e aspectos de mercado. Foi muito bom em termos de informações e eu fiquei muito contente de ver como é importante aquilo que fazemos com esse tipo de cooperação, incentivos, que nem o professor Ricardo mencionou, como essas redes ajudam nas parcerias com as agências. Teremos uma sessão especial a respeito disso hoje à tarde, e também as cooperações que nós temos com a FAPESP aqui sobre esses tópicos.
Então, na parte da tarde, nós vamos falar sobre como lidamos com as dependências e qual é o papel da economia circular. E o último painel dessa parte de conteúdo será como nós podemos mudar a maneira de pensar, porque um dos grandes tópicos é que não tem conscientização suficiente daquilo que tem que ser mudado. Então, no último diálogo, cerca de 2 anos, nós também tivemos isso como uma das apresentações-chave, e claramente foi demonstrado na pesquisa científica que o problema é geral e como nós usamos energia e como nós podemos lidar com o mundo. E isso não está totalmente consciente na mente das pessoas. E, por outro lado, temos muitas pessoas fazendo suas pesquisas e as empresas também alocando energias, fazendo mudanças, e isso me deixa muito feliz de ver essas empresas juntos aqui com os pesquisadores. Esperamos, é claro, que a gente expanda redes não apenas entre a Alemanha e o Brasil, mas também entre a academia e as empresas. Então, todos estão aqui a convite, não estão patrocinando nada, estavam interessados naquilo que estamos fazendo, e a FAPESP e a DWIH estão fazendo esse patrocínio, é importante dizer. Muito obrigado, o almoço será servido agora, por favor, retornem a 1h30 e, por favor, não esqueçam de preencher a nossa pesquisa, isso é melhor para nós, para podermos melhorar cada diálogo.